bom dia, gente, né? Desejo a vocês desde já bons estudos, certo? Nós estamos fazendo o máximo possível para que vocês possam ter esse aprendizado, né, de forma significativa. Eu sei que não é fácil, né? Mas com esforço, né, a gente consegue, né? Até Deus permitir a retomada dos estudos presenciais, certo? O tópico da gente, que vai ser de modelos atômicos, nós vamos estudar, né, a atomística, certo? O que acontece? A palavra átomo, né, surgiu com a filosofia grega, onde eles queriam saber do que o mundo, né, as coisas eram formadas, certo? E hoje em dia sabe-se que os átomos, que é a menor porção da matéria, é que constitui tudo o que existe na face da Terra, certo? Aí quando ele trata desse modelo filosófico, né, a matéria não pode ser dividida infinitamente, certo? Ele teria um limite de divisão, certo? Como se a gente pegasse um giz, transformasse em pó, né, e dali não pudesse triturar mais do que aquilo, tá ok? A matéria, ela tem um limite com características do todo. Este limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam ser mais divididas. Os átomos são partículas, para a filosofia grega, partículas indivisíveis, certo? A palavra átomo significa partícula não divisível. Já no século XIX, certo? X, certo? Um cientista de nome John Dalton, né, ele criou alguns conceitos ao estudar a matéria, certo? Os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis, certo? Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam os parceiros para produzir novas substâncias, certo? O que acontece? Se a gente pegar o exemplo da água, para formar água oxigenada, é H2 mais O2, vai formar quem? H2O2 líquido, certo? Você vê que dois átomos de hidrogênio se juntou com dois átomos de oxigênio para formar a água oxigenada, certo? O segundo cientista, certo, a estudar foi o modelo de Thomson, certo? Thomson propôs, certo, que o átomo poderia ser uma espécie de bola gelatinosa completamente maciça, na qual haveria totalidade de carga positiva homogeneamente distribuída. Incrustada nessa gelatina estariam os elétrons de carga negativa e a carga total do átomo, aqui olha, seria igual a zero. Por quê, professor? Para ele, o número de cargas positivas, certo, seria igual ao número de cargas negativas, certo? Aí o modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908 por Ernest Rutherford, certo? Aí por que o pudim de passas, né? O pudim seria a esfera toda maciça, gelatinosa, e os elétrons estariam incrustados dentro dele, certo? Aí veio a radioatividade, certo, que chegou para derrubar isso daí, certo? A radioatividade é derrubada no modelo de Thomson. Röntgen estudava os raios emitidos pela ampola de Crookes. Repentinamente notou que esses raios desconhecidos saíam dessa ampola, atravessavam corpos e impressionavam chapas fotográficas, manchavam chapas fotográficas. Como eram desconhecidos, chamou de raio-x. Henri Becquerel tentava relacionar a fosforescência de minerais à base de urânio com os raios-x, certo? Pensou que dependiam da luz solar. Num dia nublado, ele guardou uma amostra de urânio numa gaveta embrulhada em papel preto e espesso. Mesmo assim, revelou a chapa fotográfica. Iniciam-se, portanto,
os estudos relacionados à radioatividade, ok? Aí, como foi feito o experimento de Rutherford, certo? Convencido por J.J. Thomson, começa a pesquisar materiais radioativos e aos 26 anos de idade notou que havia dois tipos de radiação, uma positiva, alfa, certo? E a outra negativa, beta. Assim, inicia-se um novo processo de modelo atômico. Rutherford propôs a dois de seus alunos, Johannes Hans Wilhelm Geiger e Ernest Meiser, que bombardeassem finas folhas de metais com partículas alfa, certo? A fim de comprovar ou não a validade do modelo atômico. Aqui nós temos, né, uma mais detalhado, né, o bloco de chumbo, olha, certo? O polônio é um elemento radiativo que emite radiação positiva aqui, alfa, certo? Aí o que acontece? Esse feixe de radiação passou por um bloco de chumbo com orifício, certo? Até topar nessa lâmina de ouro. Aqui, olha. Certo? Uma lâmina de ouro, certo? O que foi que ele notou? Gente, a maioria das radiações, elas atravessavam a lâmina com extrema facilidade. Umas ou outras, quando tocavam nesse papel fotográfico ou anteparo, é que elas retornavam, certo? Rechicoteavam, batia e voltavam, certo? Aí ele observou algumas coisas. Como o átomo, segundo Thomson, era uma espécie de bolha gelatinosa, completamente neutra, no momento em que as partículas alfas, numa velocidade muito grande, colidissem com esses átomos, passariam direto, podendo sofrer pequeníssimos desvios em sua trajetória. Rutherford observou que a maioria das partículas atravessavam a lâmina de ouro, ou seja, sem sofrer desvios. Isso daí, o que acontece? Qual a característica disso, dele atravessar? A matéria, gente, pega a caneta aqui, sem pegar aqui a lâmina de ouro, certo? E colocar aqui um átomo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tem muitos espaços vazios, certo? A matéria ela é descontínua, ela não é uniforme, certo? Não uniforme, tá ok? Parece que passou.